Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do Rio Grande do Sul, do Uruguai, de São Paulo, que nos acompanham nesta noite, nessa reflexão, através da página da Sociedade Espírita Nosso Lar e da página da Casa Espírita Maria de Nazaré, de Duartina. É com grande alegria que hoje nós vamos poder ouvir e ver o nosso querido Diego Garla trazer as suas palavras de ânimo, de esperança, de fé, nesse fechamento do ano, a nossa última palestra desse ano. Fechamos com chave de ouro, com esse jovem, com esse querido, eu chamo ele de meu querido filho. Eu já conversei com a mãe dele a respeito, ela me autorizou. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder ter o Diego conosco nessa noite. O Diego, para quem não conhece, ele é médium, psicógrafo, tem um trabalho lindo junto à Casa Espírita Maria de Nazaré. Essa casa foi inaugurada agora, durante a pandemia, e aí está mais uma prova de que sim, é possível. Quando a gente quer, quando a espiritualidade está do nosso lado e nós fazemos por merecer, as coisas acontecem, e partindo desses exemplos, a gente pode ter esperança, sim. Esperança de um ano melhor, de um 2021 melhor, mais tranquilo, com muita saúde, né? Com muita fé. E eu já vou me antecipando aqui, né? Fazendo esse desejo para toda a humanidade, que o nosso ano de 2021 seja um ano de muita paz, de muita saúde, de muita harmonia e de muita esperança, que a gente precisa muito no nosso planeta Terra. Mas nós vamos conseguir, sim. Com certeza vamos. Então, vamos agora, eu vou fazer uma leitura de uma prece, que é do livro Preces e Orações, do Chico Xavier, esse livrinho aqui. Deixa eu trazer mais perto. Para quem não conhece, eu aconselho tem várias preces curtas e uma para cada momento. Então, vamos ler aqui a oração por paciência, porque eu sempre acho que esse ano de 2020 foi um ano que testou muito a nossa paciência e que nós vamos precisar sempre tendo muita paciência ao decorrer da nossa existência, para que a gente possa, então, ter a tão sonhada esperança. Não é, Diego? Com certeza. Vamos lá, então. Oração por paciência. Emmanuel. Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que estejamos na tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, a gente agradece muito a presença do Diego mais uma vez, né, nos honrando, que é uma bênção de Deus, e que todos os irmãos possam receber essas palavras de hoje como um bálsamo, como um ânimo e como uma renovação de fé e de esperança. Obrigada a todos que nos acompanharam durante esse ano, tanto de forma virtual como presencial, a todos aqueles que ajudaram nos trabalhos assistenciais das nossas casas, que nos ajudaram com alimentos, com roupas, com materiais, enfim, tudo que nós pedimos, os amigos nos alcançaram, os amigos materiais e os espirituais. Então a gente só tem a agradecer, porque esse ano foi um ano de muito aprendizado. Muito obrigada, Diego, e obrigado, Jesus, obrigada,
espíritos benfeitores por tanto que nos têm dado. Uma boa palestra, Diego. Muito obrigado, minha querida. Agradeço imensamente a esse convite tão louvável, Sociedade Espírita Nosso Lar. Tantos amigos que eu fiz por aí que puderam me acolher, né, me adotar, como eu digo. Mariângela, Heleni, que estava aí até agora, Adriana também, a Ana, Silvia, Carol, a Viviane, Mário, que é o pessoal que eu tenho mais contato, acho que a Sayonara também, do Rio Grande do Sul, pessoal muito acolhedor, muito amigo, que eu sinto a honra de poder participar junto com vocês hoje nesse tema, que é um tanto pertinente para essa época do ano, nessas renovações de páginas pelo qual nós passamos, mas é um ano muito difícil, né? Então, o que esperar para 2021, depois de ter passado um ano tão atípico da nossa era, né, dos nossos tempos? Podemos considerar que estamos assombrados por uma ameaça invisível, né, que seria esse vírus, e também muito intoxicado pela inferioridade tão aparente, né? Se nós assistirmos uma televisão hoje durante 10, 15 minutos, a gente entra em depressão, acreditando que o nosso planeta, o nosso mundo não tem mais jeito. Então, a pandemia, como a Lala estava falando agora, ela mostrou muito de nós, né? Então, ela mostrou o melhor e o pior de nós também, né? Ela trouxe à tona questões que nos faz pensar muito, faz repensar, reviver, tentar remanejar muita coisa. Então, como realmente nós temos esperança, como nós podemos ter esperança para um ano que vai se iniciar? E então, primeiramente, para ter esperança, nós precisamos saber o que é a esperança. A esperança, da etimologia de sua palavra, ela deriva do verbo de esperançar, ou de animar-se, ou estimular-se com alguma coisa. Então, a esperança de uma crença emocional pela possibilidade nossa de poder obter resultados positivos, né? Ninguém vai esperançar algo que seja negativo a si mesmo. Então, nós sempre temos esperança pela possibilidade, sempre, né, de almejar por algo. Então, essa possibilidade de buscar algo positivo é a chave do que, do porquê ouvimos ou pensamos tanto na esperança nessa época do ano. A virada do ano, o Réveillon, ela criou uma esfera assim, de energia, uma esfera energética em volta do nosso planeta, da nossa sociedade, que ela intui as pessoas a mudarem esse padrão de sintonia, né? Começa a fazer plano, começa a sempre pensar para um ano melhor do que o que estamos vivendo. Mas, normalmente, essas buscas, né? Deixa eu só arrancar o áudio do negócio aqui. Pronto. Essas buscas que nós fazemos sempre são ligadas a condições materiais, né? Dificilmente a gente pega num valor espiritual. Nós sempre falamos, vou emagrecer, vou trocar de carro, vou comprar uma casa nova, vou trocar de marido, de esposa, então, há todos os tipos de planejamento. Aí é difícil alguém falar, não, esse próximo ano eu quero ajudar mais pessoas, eu quero servir mais a Jesus, eu quero ser mais honesto, eu quero ampliar uma obra de caridade, eu quero ter mais fé. Então, é difícil nós mantermos planos espirituais. Normalmente, são ligados a partes físicas ou materiais, né? Então, nós precisamos ocasionar algum tipo de mudança dentro de nós para que haja essa renovação, né? Essa busca dessa modificação pelo qual nós precisamos. Então, renovação a nós espíritas, ela também vem com aquela famosa palavra que nós ligamos à evolução. Então, mas sustentar a evolução é renunciar de nós mesmos, né? Como o Chico sempre disse, né? Nós precisamos renunciar de nós mesmos para poder haver uma modificação. Então, todos aqueles que somaram esperança à humanidade, ao planeta, eles renunciaram de seus próprios interesses, né? Para praticar sempre um auxílio ao próximo. Nós temos vários exemplos, não só dentro da doutrina espírita, mas também de outras filosofias, de outras religiões. Nós temos
Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Gandhi, que eu sempre gosto de falar dele, por ele nem se tratar como cristão, mas era um exemplo espetacular de como ser um cristão, né? Embora não seja com a parte da modelo de fé, vamos usar isso. E uma pessoa que eu adoro, o exemplo dessa modificação de tudo que ele propôs à humanidade, é o nosso apóstolo Paulo. Então, como sabemos, no livro de Paulo Estevão, de Emmanuel por Chico Xavier, antes chamado de Saulo, né? Ele era um perseguidor dos cristãos e um grande adversário do cristianismo. Então, naquela caminhada até Damasco, ele é visitado ali pelo próprio Cristo, né, que questiona seus atos, porquê daquela perseguição, e em questão ali de segundos, ele se torna um evangelizador, né? Um condutor das palavras de Jesus e do próprio evangelho. Ele sai a levar adiante aquilo que Cristo fazia e aquilo que ele lutava contra até então. Então, além dessa condição que ele se deu da própria transformação, né? E uma das suas cartas, das suas epístolas, né? A primeira, no caso, né? A palavra-chave que vem para essa nossa modificação íntima. Que na primeira carta aos Coríntios, ele fala da essência da caridade, né? Do quão importante a caridade é nessa questão da modificação. A caridade, sim, ela é um amor puro, né? Ela exerce, ela excede, né? Ela exerce sobre nós um sentimento de gratidão quando praticada, né? Então ela supera todas as outras coisas. Ela, em outras traduções, ela é o amor que nós vivemos, né? Então não tem como nós termos o ato da caridade sem praticá-la com amor. E eu acho que não existe a condição de se ter amor sem praticar também a caridade. Então, como eu falava na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no item 13, onde Paulo fala: agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. As três coisas, porém, a maior delas é a caridade. Em outras traduções também há o amor, né? No local da palavra caridade. Mas aí nós conseguimos subentender as duas como o mesmo aspecto, com o mesmo propósito. Então, se nós vamos separar essas palavras, uma depende da outra, né? Elas fazem uma soma entre si para chegar ao resultado de que Paulo ali orientava aos coríntios. Então, como ele fala lá primeiro é a fé, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo A Fé Transporta Montanhas. No item 11 desse capítulo, o espírito de José, um espírito protetor, que se denominava José, ele fala: a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, ali seria 100% aquilo que Paulo estava dizendo para nós. Esse item ele fala lá: para ser proveitosa, a fé ela tem que ser ativa. Então, ela não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos seus filhos que gerou. A esperança e a caridade são derivados da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Então, onde ele fala ali de não deve se entorpecer-se, ou então a nossa fé ela não deve ser cega nunca, né? A nossa fé ela tem que ser coberta de razão sempre. Então, nós temos que ter razão do qual motivo nós temos fé, né? A fé nossa não pode ser uma obrigação dogmática, não deve ser algo que deve ser colocado no automático por frequentar um lugar ou qualquer ambiente que seja que me faça ser um praticante da fé. Em outra parte desse item, que ele fala no item 11, ele fala: amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acredita nelas. Então, nós devemos saber por qual motivo amamos a Deus. Então, por qual razão? Então, tem que ser racional também o nosso amor a Deus. Então, eu tenho que parar para pensar. Eu amo a Deus porque o meu padre falou que eu tenho que amar a Deus, porque o pastor prega que eu tenho que amar a Deus, porque eu que estou aqui falando com vocês, eu tenho que amar a Deus. Um palestrante numa casa espírita, um orador ou um filósofo. Por que eu amo a Deus? Eu amo a Deus por ter medo de sofrer por não amar a Deus lá no futuro? Falar: não amei a Deus, então vou ser punido. Então, por qual motivo, né?
nós devemos saber o porquê amamos a Deus. Então, nós temos que pensar a Deus como toda perfeição. Como todo estudo filosófico, ou até o cientista, ele chega num consenso que é necessária a existência de Deus como um princípio de todas as forças, como um princípio de inteligência, uma inteligência suprema, né? Então, e perfeita. Então, Deus é toda essa imensidão pelo qual nós vemos, e Deus é parte da nossa vida. Então, embora nós não conseguimos compreender 1% do que é Deus, nós temos noção da imensidão, de sua imensidão e de seu amor, né? Então, eu tenho que amar a Deus, eu amo a Deus porque eu tenho fé. E o que é ter fé, na realidade? Emmanuel, que a Lala falou dele também no começo aí, fez uma prece. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, ele fala que a fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de que Deus certeza instintiva da sabedoria de que Deus é a sabedoria da própria vida. Em outras palavras, a fé tem que ser o combustível que me sustenta em direção daquilo que eu busco inconscientemente. Essa noção de Deus como a parte do universo, uma parte não material, uma parte qual eu não consigo tocar, que eu não consigo ter o relacionamento como eu tenho com a minha família, por exemplo, né? É algo totalmente imaterial, mas é algo muito superior, muito mais forte. Então, essa minha fé, ela tem que ser esse combustível. Eu tenho que ter a fé, essa crença, essa confiança em Deus como algo que me alimenta, mesmo que inconscientemente, a chegar no objetivo que eu quero. Como nós estávamos falando lá no Esperança, é algo para o futuro, algo que eu busco lá na frente. Então, quando eu me pergunto por que eu tenho fé, seria pelo mesmo medo de não amar a Deus, como eu falei agora há pouco, ou por necessidade material, porque normalmente a gente tem fé para querer comprar um carro, ou comprar uma casa, como nós já falamos também, falar, eu quero ter fé em Deus que eu vou conseguir obter esse bem, né, que eu vou chegar até isso. Mas, normalmente a gente chega isso aí através do trabalho mesmo, né, não é através da fé, não. Então a fé, ela é muito mais do que acreditar a Deus, né, acreditar em Deus, ela é algo que eu preciso confiar, e confiar nele não é ficar parado, né? Confiar em Deus é fazer por ele, né? Saber por que eu faço, e tendo a certeza de tudo que eu estou praticando, tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo por mim, primeiramente. Então, a fé, ela tem que ser ali o alicerce dessa minha regeneração, desse meu planejamento de mudança. Então, tudo vai se construir em cima dela. Então, se a fé, esse alicerce, não for bem construída, não tiver um fundamento, um propósito, uma razão, principalmente, ela vai ser como um castelo de areia. A primeiro vento que bater ali vai acabar com tudo, desmorona tudo, e simplesmente minha fé se dissolve. Então, ela tem que ser algo muito rígido, muito bem construído, e principalmente muito bem, muito racional, né? Eu tenho que saber o porquê que eu tenho fé, eu tenho que saber o porquê que eu amo a Deus. Então, no final desse capítulo, no final do item 11 do capítulo 19 do Evangelho, quando nós estávamos falando da mensagem do Espírito José, ele ainda reforça que ele fala: os milagres são obras da fé. Então, Jesus, que foi nosso modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos, ao qual os Espíritos nos servem Jesus como modelo e guia, ele sempre disse: a sua fé te curou. Então, ou seja, a minha confiança em Deus produziu energia, produziu fluido suficiente para me curar. Jesus quis ali dizer que a minha entrega a Deus, o quanto eu me coloquei diante de Deus ali, foi o que me curou. E nunca que ele produziu aqueles efeitos, como nós vemos em muitos lugares as pessoas veicularem o ato da cura por alguém, uma cura espiritual a uma pessoa. E nem Jesus tomou posse desse mérito. Imagina quem somos nós para querer isso, então, né? Então, o que é, então, me entregar a Deus, né? Como eu falei ali, se a minha entrega a Deus me curou, o que seria me entregar a Deus? Entregar a Deus não é discutir crença, como eu estou participando agora um pouco do Facebook com a Casa Espírita, e a gente vê bastante discussão por aí. Então, não é eu discutir com outra pessoa sobre a minha crença, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu acho que é o correto, é sim saber respeitar as opiniões das pessoas. Então, clamar a Deus não é eu sair colando adesivo, usar camisetas com mensagens
sei lá, colar no meu carro, presente de Deus, e sim eu ser grato pela minha vida. O maior bem que eu tenho hoje de Deus é a minha vida, e ela ser eterna. Então, não é eu ir para casa espírita também, muito espírita é cheio de encher a bola, achando que está com toda a verdade, está lá anos-luz à frente do resto, e não é, não. É sim levar dessas orientações que vocês acham que são tão preciosas e tão perfeitas a mais pessoas. É ficar postando coisa na internet bonitinha, falando que tudo é perfeito, tudo é lindo, dando mensagem de orientação e vivenciá-las. Hoje o Newton mandou um vídeo logo pela manhã que eu achei muito lindo, né? Certamente intuído por Dimas, né? Porque a gente brinca que nós não temos capacidade nem para pensar sequer essas coisas. E ele falava nessas questões das pessoas não serem negativistas, não ficarem ali colocando coisas que não vão trazer benefícios a outras pessoas. Eu ainda brinquei com ele, é interessante que essas pessoas, eu tenho bastante gente no meu WhatsApp que é de segunda a quinta, é mensagem depressiva. Aí sexta-feira é foto de piscina, foto de bebida, foto de balada, o fim de semana é lindo, maravilhoso, sou feliz, sou liberto, né? E durante a semana volta aquela tristeza, aquela depressão, acho que é uma ressaca moral, que ele passa de segunda a quinta e depois acaba esquecendo. E aí volta a vivenciar de outra forma, né? Então entregar a Deus é muito diferente disso, né? Entregar a Deus é como o Zé falava, é lutar contra os próprios vícios, né? E sempre a fim de me libertar deles, confiando que essa luta, que essa dedicação, que essa minha colocação à confiança de Deus é para mim aquilo que Jesus falava sobre acumular meus tesouros no céu. Está em Mateus capítulo 6, que ele fala, por onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, quer dizer, para onde eu apontar a minha fé, eu estou direcionando o meu coração. Então, e esse direcionar meu tesouro, esse espaço que tem entre o direcionamento do meu coração até onde eu estou depositando ele, esse meu tesouro, existe uma estrada, vamos dizer, existe um algo que preenche aquilo ali, um espaço. Então, essa estrada é o tempo. E o tempo assim, é o que nós precisamos de algo que alimente e que motive nós durante essa trajetória, esse caminho. A fé que vai me manter lá tem que ser algo que não se fraqueça, que mantenha a minha fé forte, ele mantenha a minha fé sempre rígida. Então aí nós entramos com a questão da esperança, porque nós falamos que esperança é algo para o futuro. Então esse tempo, essa coisa, é o que gera esperança. Então a esperança para a minha vida futura é para que eu consiga colher no futuro tudo aquilo que eu estou semeando hoje, tudo aquilo que eu estou plantando hoje. A minha colheita lá na frente é a esperança do que eu faço hoje de benefício. Então, estamos em meio de um momento, né, muito delicado, no qual nós necessitamos, nós precisamos ter esperança. Porém, nós vemos muitas pessoas desistindo pelo caminho, né? Infelizmente, os números de suicídio nessa época, eles aumentaram consideravelmente devido a causas materiais, né? Muita gente acabou perdendo negócios, perdendo as condições que tinha de vida ali, por não saber suportar isso, não saber administrar, acaba ceifando a própria vida. Outras pessoas, por passarem aí muito tempo consigo mesmo, né? Dentro de casa, trancadas, não terem aquele fim de semana, né? O famoso sextou para poder postar sem parar, acabam vendo a sua vida um momento de frustração, né? Em vez de encontrarem uma esperança, fazer uma renovação, acaba desistindo da vida. Isso, para nós, espíritas, é muito triste, né? Então, essas pessoas, vejo eu, que não tiveram essa fé como uma base forte, não foi forte o suficiente para gerar até a esperança, né? Então, nós vemos pessoas que estariam aflitas diante de uma situação, aqueles primeiros cristãos que no circo de Roma, lá dentro das arenas romanas, eles entravam cantando, sabiam que ia ser devorados por gladiadores, por leões, devastado ali, um famoso show para aquelas pessoas que iriam ver, aqueles que tentavam levar o evangelho de Jesus adiante, serem destruídas, e eles cantavam, sorriam e cantavam, por quê? Porque eles possuíam fé, e a fé deles gerou esperança de que tudo que passasse com eles ali seria resgatado ali no futuro, seria o tesouro dele estaria lá adiante, logo ali adiante, né? A partir do momento que houvesse o desencarne daquela maneira. Então, eles tinham essa fé muito bem alicerçada, né? Em outras palavras, esperança é entregar aquilo que nós confiamos.
Então, se nós confiamos em Deus, nós entregamos a nossa confiança e a nossa esperança a Deus. Então, essas duas virtudes, elas estão entrelaçadas. A fé e a esperança, elas são tem que se tornar praticamente uma só. Elas são necessárias para que a gente possa viver, porque é impossível viver no nosso planeta, um mundo de provas e expiações ainda, sem ter esperança. É impossível a gente conseguir aceitar tudo que se passa no nosso planeta, tudo que nós vivenciamos, sem ter esperança. Então, é assim também impossível ter esperança sem ter fé. Como no Livro dos Espíritos diz, né? Sempre faltará um sentido. Então, essa fé, ela tem que ser a luz que vai refletir sobre a nossa esperança. Então, termos esperança vai nos obrigar a nos movimentar, a não ficar parado, porque se eu estou nesse meio termo querendo gerar algo para o meu futuro, não posso ficar esperando que o meu tesouro venha até mim, né? Então não dá para mim ficar sem alguma atitude, sem alguma coisa que vai produzir o que eu espero para o futuro. Não tem como eu semear alguma coisa e isso daí se germinar sozinho, sem eu adubar, sem eu regar, sem eu tirar as pragas, sem eu purificar aquela planta, essa árvore, para que ela me gere os frutos no futuro. Então, eu tenho que ter um movimento, eu tenho que ter algo ali que vai me levar até lá adiante. E esse algo, assim como Paulo diz, é a caridade. Então, a caridade, ela também dá um sentido, né? Um sentido da fé. Porque aquele que confia em Deus ama o seu próximo. O mandamento, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, quem confia em Deus, ele tem que amar o próximo, ele tem que ter essa compaixão. Então, a caridade, como o Chico disse também, é a renúncia de mim mesmo. Eu tenho que me renunciar de muitas coisas, muitas questões de orgulho, né? De egoísmo meu, muitas das vezes, de essa preocupação tão grandiosa com status, né, de que vão achar, o que vão pensar de mim. Então, essa renúncia, ela vai trazer para mim um progresso moral. A caridade vai ser nós doarmos amor, servir sem perguntar o porquê eu estou servindo, é dividir o que eu tenho de mais precioso. Eu acho que quem presta caridade divide aquilo que mais tem de valoroso, que é o tempo. E ali atrás nós falamos, né, que o espaço entre o direcionamento do meu coração até onde eu estou depositando o meu tesouro teria uma estrada, né? E essa estrada era o tempo. Então, quando eu estou doando o meu tempo, eu estou doando também o meu coração. Porque a caridade é Jesus espelhando em nós o seu amor, a sua obra, né? Tudo que ele fez aqui não foi em vão. Então, pois a caridade está muito além de doar apenas materialmente, né? Não é apenas uma cesta ali que é a prática da caridade. Essa questão do tempo, essa questão do amor é o que ainda faz ela se tornar mais gratificante, né? Então, ainda na primeira carta de Paulo, ele fala aos Coríntios, ele falou, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que eu entregasse todo o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Então, auxiliar no sustento de quem necessita é preciso, é necessário, lógico. Porém, doar com amor é o que nos trará o sentimento de gratidão, né? É me sentir útil, sim, me sentir valioso, né? É um sentimento de ajudar, é a sensação de ter esperança, porque é algo que vai me alimentar. Então, nós vemos aí, a fé vai nos sustentar, é o nosso alicerce. A esperança vai nos mover e a caridade vai nos evoluir, porque são os três fatores que nos colocam numa melhor condição. Nós pegarmos aqueles nomes que nós falamos lá atrás, de Chico, Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa, Bezerra, Eurípides Barçanufo, o Francisco de Assis, são seres que perpetuam, eternizam o seu nome através da caridade que prestaram. Então, eles são grandes promotores, né, do amor através da caridade. Então, nós podemos tornar-nos, não que nós buscamos fama através disso, longe disso, que nossa vida seja eternizada, não, mas que todos aqueles que são colocados na condição de um santo, tantas outras nomenclaturas, né,
chegaram lá através da caridade, através de tudo isso feito com amor. Então, essa época agora do Ano Novo, essa renovação dos calendários, ela nos inspira sempre a nos modificar, sempre a nós evoluirmos, a querer fazer algo diferente, a querer fazer mais por nós mesmos. Então, nós temos que buscar ser como Paulo e deixar o nosso Saulo para trás, né? Então, todos nós temos muito de Saulo ainda entre nós e muito pouco de Paulo. Achamos muito bonito o que é escrito, mas dificilmente nós colocamos na prática. Então, Jesus deu esperança a todos, sem julgar. Deu a Saulo, Maria Madalena e tantos outros, e dá a nós também, né? Então, se nós olharmos para esses seres que nós falamos os nomes, eles apenas prontos, né, hoje, toda a grandiosa história que eles tiveram, nesses estados morais finais, né, sem observar o que passaram, o antes e o durante deles, vai ser muito difícil, né? A gente pensar que pode chegar até esse ponto. Então, sem observar a mudança que eles tiveram, a fé que eles expunham e a esperança que motivou eles, dificulta muito a gente se impulsionar a colocar essa mudança. Então, nós temos que entender que eles lutaram, que eles sofreram, e eles nunca deixaram para trás a fé e a esperança, e sempre estiveram obrando dentro da caridade. Então, no livro Paulo Estevam que eu estava falando, que é o nosso intuído da noite, o exemplo que nós estamos tratando aqui, no prefácio da obra, logo no comecinho, quem teve preguiça de ler o livro inteiro, logo no comecinho da obra ali, o Emmanuel, ele traz uma mensagem que ele fala sobre as igrejas estarem amornecidas e o falso desejo dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Então, estar morno é estar sem movimento, né? Estar sem um objetivo, estar sem ação. Se não me engano, no Apocalipse, que ele fala lá daqueles que estão parados, né? Esses sim serão que sofrer, porque os praticam o bem estão sempre em atividade. E aqueles que estão operando no mal estão, de certa forma, ali tão ativos, né? Que o impulsionamento deles para o bem é muito mais rápido. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, o Kardec questiona aos espíritos o porquê que o mundo, né, ele recebe tanta influência do mal, né? Parece que sobressai sempre daqueles que são bons. E ali os espíritos responderam para ele que é através da fraqueza desses, né? Através da própria fraqueza desses que são bons. Porque o mal ele usa um termo intrigantes e audaciosos. E ele reforça que os bens são tímidos. E quando quiserem, eles proponderarão. Que, assim, eles vão se sobressair sobre o mal, a partir do momento que eles quiserem. Então, eles são tímidos, né? Então, aquele que pratica o mal, ele está em atividade, ele está buscando fazer, ele está pensando, ele está agindo, né? Ele está muito mais perto de se tornar alguém bom do que nós que estamos ali morno, né? Que estamos parados sem ação. Porque num estalo de consciência que ele tiver, ele consegue se converter. Assim como nós vemos Saulo, que é o exemplo que nós estamos usando. Ele era um cara extremamente audacioso, estava ativo na função ali que ele buscava, que era perseguir os cristãos, mandou matar Estevão na base da pedrada, então ele estava ativo. E de repente, com esse estalar da consciência dele, ele acabou se renovando, se tornando a pessoa que foi, um dos apóstolos, pelo menos acho que deve ser o favorito meu, né? Dos espíritas também, devido à obra Paulo Estevam, que fala com tanta clareza, né, com tantos detalhes, com tanta riqueza, a vida do apóstolo Paulo, a sua transformação, né? Então, para nós, ele serve de um grande exemplo. Então, essa nossa experiência do cristianismo, essa vivência que nós temos dentro da doutrina, não é para simplesmente nós frequentarmos uma instituição religiosa, uma igreja, um centro, um templo, qualquer outra coisa, e sim para nós praticarmos. Nós sempre buscar praticar. Então, eu estou aqui, eu escutei uma frase muito interessante de um palestrante que veio aqui na nossa casa, ele é o Paulo Fernandes de Marília. Ele falou para um amigo nosso que foi fazer a abertura. Ele falou, eu estou aqui para servir e não para ser visto. Então, é para nós servirmos, né? Para eu ter fé, para eu ter esperança, para que eu preciso me modificar.
Então, nós estamos aqui para servir, para receber esses benefícios, né? Através da obra, do trabalho em si, né? Então, fico falando de Paulo aqui toda hora, as pessoas falam, mas se eu fosse visitado por Jesus, eu também ia mudar, né? E aí vem a seguinte questão. Você realmente está permitindo que Jesus te visite, né? Nós somos visitados por Jesus diariamente através do seu evangelho. Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, o exemplo de Paulo é apenas um convite para essa mudança, para nós termos um conhecimento da fé, o quanto ela é capaz de nos modificar, o quanto ela é capaz de nos dar esperança, o quanto ela é capaz de nos colocar trabalhando por Jesus realmente. O Bacelli, ele sempre fala, né, eu acho até interessante, ele falou, eu desconheço um trabalhador da caridade que esteja com depressão. Aí pessoas vão atrás da casa espírita e falam, eu quero aprender sobre mediunidade, eu quero isso, eu quero ver espírito. Eu falo, a melhor obra que tem para ver espírito está ali no fundo na cozinha, vai descascar cebola. Então, dentro do trabalho, né, que nós buscamos, que nós conseguimos nos modificar realmente, nós ocuparmos a cabeça com coisas positivas, com coisas boas. Nós estamos muito presos dentro desse mundo virtual, nós estamos muito apegados às questões do nosso perfil, do nosso status, da pessoa que a gente quer que as pessoas pensem que nós somos. Mas por trás disso sempre é uma pessoa muito aflita, né? Uma pessoa precisando de uma orientação, ela precisando renovar. E a renovação dela não vai estar ali nas suas redes. Ela vai estar através do que ela praticar para si mesmo. Em outra carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a força que nos permite conhecer realidades que nós apenas sonhamos existir, que no caso é a nossa vida futura. A fé nós conseguimos, assim, de um modo, realizarmos hoje o que esperamos no nosso futuro. Então, o que nós praticarmos hoje, o que nós fizermos hoje, é o que nós esperamos para o nosso futuro. Então, se eu estou praticando bem hoje, se eu estou operando dentro do evangelho, dentro dos ensinamentos, buscando me renovar, me livrar desses vícios, é que eu estou esperando no futuro ser essa pessoa que eu luto contra hoje. Então, eu estou tentando esse desprendimento, né? O mundo, ele está num momento, assim, de transformação, né? Que nós precisamos escolher de que lado que a gente está. Nós não podemos mais sermos simplesmente simpatizantes do evangelho, sendo que o evangelho, por um todo, em cada página, em cada linha, ele é um manual para o nosso progresso moral, assim como a doutrina espírita também. A doutrina espírita, ela não coloca as pessoas para trabalhar como médium, não vai te tornar psicógrafo, não vai te fazer ver espírito, não vai te tornar como eu brinco, não vai te fazer um X-Men. A doutrina espírita, ela vai te trazer uma cobrança para a sua renovação, para o seu progresso moral muito grande. A quem muito é dado, muito será cobrado. A doutrina espírita, ela te fornece muito conhecimento. Então, ela vai te cobrar isso. De que maneira? Não vai vir alguém ficar batendo na sua porta, não vai aparecer um mentor ficar te exigindo isso. A sua própria consciência vai cobrar isso de você. Então, meus queridos amigos espíritas, lembrem-se que o progresso é para todos. A parábola que eu uso através de uma carta que a gente recebeu, eu nunca tinha pensado nisso também. Através de uma carta que eu recebi outro dia, uma mensagem, ela falava da parábola das 99 ovelhas. Então, não adianta eu achar que, conhecendo a doutrina, tendo essa visão da vida futura, essa certeza da vida eterna, da continuidade dela, a soma de tudo, das colônias, de nosso lar, de tudo que existe dentro da doutrina, e achar que isso aí está me colocando lá adiante entre as 99 ovelhas. Então, e eu pensar que aquela que ficou para trás está à deriva, está perdida, não. O grupo vai ficar parado até que todos se unam novamente. O nosso pastor, ele vai lá resgatar aquela ovelha, não vai deixar ninguém para trás. Então não adianta eu ser egoísta, não adianta eu acreditar que eu ficar estudando, conhecendo a doutrina, eu vou me purificar sozinho, vou ganhar a felicidade eterna. Amanhã eu estou com um lote
de Alphaville dentro do nosso lar, não vai, entendeu? Então, Deus não está selecionando almas com a pandemia, ele não está deixando umas para largar outras sofrer, ou está salvando umas e deixando a gente à deriva, sem um mundo para seguir. Não seremos, ninguém vai ser destruído, nós não estamos dentro de uma corrida, nós estamos dentro de uma jornada, e essa jornada todos nós estamos juntos. Então, nós precisamos nos unir, precisamos da consciência de que o evangelho é um só, de que Deus é um só, independente da maneira que as pessoas enxerguem a Deus ou interpretem o evangelho, é uma única orientação, e ela é uma renovação para mim. Então eu preciso dele para me renovar, e eu preciso das pessoas à minha volta para a gente seguir juntos, para esse rebanho das 100 ovelhas chegar ao seu destino, que é junto. Então, o momento que vencemos era muito delicado, mas ele pede muito mais do que apenas esperança, ele nos pede calma. Então, assim como a Lala leu no início, a paciência. Ele pede que nós tenhamos a paciência. Eu sei que eu posso ter calma, eu sei que eu posso ter fé, eu sei que eu posso ter paciência, esperança e trabalhar na caridade. Porque Jesus, além de tudo isso que nós já falamos, em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estará conosco para sempre. Ele nunca nos deixou. A sua vida não foi ceifada à cruz e ali ele não salvou a humanidade. Ele salvou a humanidade dentro do seu evangelho, dentro da sua explicação, dentro das suas leis morais, dentro das suas instruções para nós. Então, certamente, Jesus estará conosco em 2021. Então, tenham fé, tenham esperança e amem ou façam a caridade. Seja a palavra que for, essa terceira, ela vai exigir de nós algo muito mais do que simples postagens, simples mensagens bonitas. Ela vai exigir a nossa renovação, a nossa transformação, a nossa disposição, a nossa doação de tempo, doação do nosso coração, para que nós possamos todos seguir juntos em 2021. Eu desejo um ano maravilhoso a todos vocês. Espero que nesse tempo, eu falei para ela que eu ia falar meia hora, estamos quase 50 minutos. Então, espero que todos tenham sentido o coração tocado de alguma maneira, que possam alimentar dentro de ti essa vontade de seguir, essa vontade de ser melhor, essa vontade de se purificar, essa vontade de renovar, de amar. Vamos praticar mais o bem, vamos ser mais fraternos, vamos fazer planos juntos para que nós possamos realmente levar o nosso planeta para um planeta de regeneração. Não vai adiantar pandemias, não vai adiantar nada, nenhum flagelo gigantesco que vai dividir. Deus não está separando feijão para cozinhar. Nós todos estamos no mesmo saco, nós vamos para o mesmo lugar. Então, nada mais consciente, nada mais racional do que querer ir junto. Está todo mundo indo para o mesmo lugar? Vamos seguir junto. Não é uma corrida, é uma jornada. Então, que Deus possa abençoar a todos. Agradeço imensamente por esse convite, ao qual recebi desses nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, ao qual eu tenho o coração imensamente grato por ter conhecido essas pessoas. São exemplos de vida, são exemplos da doutrina, são pessoas que carregam sim o evangelho dentro de ti, que fizeram da sua vida transformações, assim como muitas outras que esse trabalho me trouxe, que a amizade com o Newton, com a Carol, o convívio com a Casa Espírita me trouxe. E foi dentro da renúncia de muitos interesses que eu tinha, foi dentro da prática da caridade, dentro da busca de querer amar o próximo, que eu me vejo ainda naquele meio caminho entre Saulo e Paulo. Mas eu busco diariamente deixar o meu Saulo para trás e chegar um dia a pureza qual Jesus espera de nós.
Muito obrigado, muita paz a todos. Jesus esteja conosco também em 2021. E ele sempre esteve. Muitas pessoas dizem que ele se aproxima da Terra no Natal, né? Muito pelo contrário, nós que ampliamos as nossas vibrações, nos aproximamos dele. Então façamos dessas energias que essa época possui o alimento para todos os dias da nossa sequência. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Sem palavras para agradecer, Diego. Eu quase chorei. Olha, não sei quem estava aí contigo te ajudando, mas tinha um gaúcho aí falando para ti. A gente pede socorro, né? Então, assim, lindas palavras, linda reflexão, e nós só temos que agradecer mesmo, imensamente por essa oportunidade, aos nossos amigos protetores, a essa doutrina, a Jesus que nos trouxe até aqui. E sim, Ele está conosco, Ele esteve e estará. Nós Sempre. costumamos, na nossa casa, quando termina o trabalho, os trabalhos, né, a gente faz uma prece e de mãos dadas, antes. Agora a gente não está dando as mãos, mas... A gente pode colocar os nossos corações juntos. E a gente fala que assim seja, assim é e assim será. Então é dessa maneira que nós queremos e vamos trabalhar para que seja o nosso 2021 com Jesus. Juntos numa jornada e não numa corrida. Fantástica colocação. Muito obrigada de coração. Eu que Obrigada, Nilson. agradeço. E é uma honra que a gente está hoje com tanta gente aqui acompanhando. O Nilton Eu está vi ali bastante amigos aqui. do Uruguai. Então, O Newton, a Cris, a Júlia, daqui de Duartina, a Adriana, a Lu, um monte de pessoas queridas, o Nicolas, a Lúcia, a Silvia de Bauru também. Então, num dia apertado hoje, aniversário do Edu, mas saibam que o céu está em festa, como dizem por aí, né? O amor nunca se distancia, nunca se afasta, os corações sempre estão conectados, assim como nós estamos hoje. Não iremos fazer uma prece de mão dadas, mas nossos corações estão sempre conectados. E é isso aí. Muito obrigada a todos por essa maravilhosa noite. Sigamos em paz e com Jesus. Com Sempre. muita fé e esperança.